Sabe uma coisa que eu faria, Aurélio? Pode parecer uma coisa é, até estranha, mas eu faria. Eu queria ver esse goleiro do Vila jogar, sabe? O terceiro goleiro. Nessa reta final, eu queria ver ele jogar. Mas é jogar mesmo, não é participar assim, de um tempo, do último jogo, não. Eu queria ver ele jogar 4 jogos seguidos, 5 jogos seguidos. Para quê? Para saber se ele dá conta. Porque o Kozlinski eu penso que não fica. O House é um goleiro que não me transmite confiança, sabe? Nunca me transmitiu confiança. Até acho que é um goleiro que tem potencial, talvez um cara para ser trabalhado um pouco mais a longo prazo, mas isso não significa que é um goleiro que eu confio. Por exemplo, na hora de você subir para uma Série B, eu acho que é um goleiro que ainda é um pouco imaturo. Então eu gostaria de ver o terceiro goleiro do Vila jogar nessa reta final para ver realmente o potencial, né? Ele fez um Campeonato Paulista interessante, conseguiu chamar a atenção do Vila, o Vila tem conseguido fazer bons pescados, então era uma situação que eu gostaria de ver nessa reta final. E você, Áurea? Eu acho que é o principal teste para mim. Eu vejo que os jogadores de linha, basicamente, todos já entraram. Todos já entraram. Então, eu vejo que é o principal teste seria o de goleiro. Até comentando sobre o House, eu estava conversando com um amigo nesse último jogo, e assim, eu acho que o que o House peca mais é no detalhe, sabe? Se a gente for olhar, em vários momentos, o House faz defesas muito importantes. Nesse último jogo mesmo, ele faz uma defesa muito boa, que ele sai cara a cara com o atacante e consegue defender. Defesa muito parecida com o que ele fez na final do Goiano. E ele, debaixo das traves, ele é muito bom para defender. Só que a questão da reposição de bola, em que ele muitas vezes dá a bola para o adversário, e aquele lance, aquela situação de que ele está com a bola no pé, ele vai tentar uma coisa diferente, e às vezes ou dá o gol, ou cria uma oportunidade muito clara, é isso que tem que ser corrigido nele. Só que eu penso que a pressão que está em cima dele já é muito maior do que ele poderia ter para ter esse tempo de melhorar. Então, eu acho que é o momento, sim, de testar o Vitor Hugo, ver se ele vai dar conta, ver se ele tem condição de, pelo menos, ser um reserva, e aí a gente vê como que ele vai atuar. Porque se a gente for olhar, eu acho que o goleiro do Atlético hoje, ele era o terceiro goleiro, se eu não me engano. Posso até enganar, porque eu lembro que no início do ano passou 2 ou 3 goleiros e agora é o Paulo Vitor. Então tem que Ou tentar, ele tem que veio na testar. janela, né? A jogar, a jogar, Aurélio, ele é o sexto. Ele é o sexto que tá jogando. Mas é porque outros jogaram antes dele. Mas um terceiro goleiro que ganhou posição no Atlético, por exemplo, eu me lembro, foi o Ronaldo. O Ronaldo era terceiro goleiro do Atlético. Aí tinha o Luan Poli e tinha o. Quem era o outro? Eu me Jean, lembro que. O Renan. Era Renan, o que Renan. jogou o Era o último jogo contra o Renan, o Vila. Luan Poli e o Ronaldo, né? Aí acabou que no final daquela Série A foi o Ronaldo que jogou, né? Mas esses fatos acontecem. E você, Ana, você queria ver o Vitor Hugo jogar nessa reta final ou é aquele tipo de jogador que talvez a comissão já não tem confiança nenhuma e por isso ele é esse terceiro goleiro que não participa? Gostaria de ver ele jogando. Gostaria muito, principalmente por conta dessa falta de confiança no House. Só que aí entra o detalhe que o House tem contrato para 2026. Por tudo isso que aconteceu na temporada 2025 com os goleiros, eu não vejo o Vila mantendo dois. O House, então, já tem contrato, com certeza ele fica e o Vila vai em busca de outro. E aí eu não vejo sentido em dar uma oportunidade para outro goleiro jovem e sem tanta bagagem, sem tanta experiência. Por isso eu acho que essa oportunidade para o Vitor não vai acontecer, Gerli. Eu gostaria que acontecesse, mas não descarto que aconteça o que você está citando, dele não ter essa oportunidade, dele. Outro cara que me surpreendeu, eu estou tentando me lembrar exatamente aqui qual jogo foi que ele entrou, e assim, aquele dia ele me surpreendeu de verdadeiramente, foi o Vinícius Paiva. Sabe? Teve um jogo fora do Vila, eu estou tentando me lembrar contra quem. Chapecoense, não? Se foi contra a Chape.
Não, foi outro, foi mais recente. E eu me lembro assim que eu gostei demais dele naquele dia, sabe? Driblando, tomando iniciativa, coisa que ele não fez no Vila o tempo inteiro. E nessa ocasião ele driblando e tentando e finalizando. Pode ter sido contra a Chapecoense mesmo. Assim, eu gostei muito dele naquela ocasião. Foi um cara assim, que me chamou a atenção, mas depois ele não apareceu mais no time, o Turro acabou sendo demitido, com o Humberto Teve mais Lousa, uns 2 jogos dele que ele ele não teve aparece nas atuações boas escalações. também. Teve, acho que até foi contra Então, o assim, Remo, eu ele, falo assim, ele porque cria às boas vezes, oportunidades. exatamente, e teve um jogo fora, porque eu falo assim, às vezes o cara tá aqui num ano ele não brilha, mas no outro ano ele te ajuda, sabe? Sendo ele um jogador de um valor baixo, vamos dizer assim, era um cara que eu cogitaria, sabe? Deixar ele jogar aqui um Campeonato Goiano, uma Copa Verde, para ver realmente se tem potencial, porque é tão difícil hoje você buscar atacante de qualidade, que era um cara que eu chegaria a pensar se ele daria mais oportunidade para ele continuar no elenco do Vila por conta dessas atuações, Aurélio. Aí, Gerli, aí é o ponto. Eu descobri que ele não é um jogador de valor baixo. Não que ele seja um jogador com salário acima de 100 mil reais, alguma coisa. Mas para a realidade do Vila não é um salário baixo. Então, eu também queria ver mais tempo dele jogando ano que vem. Só que a condição salarial dele, para mim, implica que ele toma espaço para, por exemplo, você dispensando ele um jogador de um salário mais baixo, você faz uma composição, traz um jogador melhor. Então, por conta disso, eu acho que não compensa ter ele no elenco, não. Infelizmente, eu acho que não compensa. Acho ele um jogador esforçado, Se, acho ele um jogador brigador, acho ele até muito criativo em campo, em vários momentos, mas eu acho que o custo-benefício dele é baixo. se tem esse custo um pouquinho mais alto, eu também não ficaria, só se realmente fosse um jogador bem barato. Você daria chance para alguém desses, vamos dizer assim, desses quase esquecidos do Vila, Ana? Vila, ele vai sempre colocando, né, no decorrer dos jogos. Então não tem alguém que quase não entra. Deixa eu ver. Uma pessoa que está esquecida, escondida, que foi que perguntaram hoje pra gente, o Marcondes. Eu não daria essa oportunidade pela fragilidade dele muscular. O risco de uma nova lesão e acabar não jogando é gigante. Então não. Agora, no ataque, todo mundo vai entrando, né, no decorrer dos jogos. Não me recordo de ninguém que não esteja entrando. Meio de campo, a mesma coisa. Então, talvez eu gostaria de ver mais do Pajé, da base, né? O Pajé, eu não entendo um pouco do porquê ele não está sendo tão utilizado. E aí, se ele render bem nessa reta final, mantém para o ano que vem no Campeonato Goiano, pelo menos. Agora, se não render, é procurar um espaço, como na linguagem da bola, ele precisa de minutagem. O Pajé também, eu daria essa oportunidade para ele, acho que é um jogador que tem o que oferecer, e é bom jogar assim, uma reta final, jogar Campeonato Brasileiro. O Vila ainda vai pegar alguns jogos interessantes em termos de adversários, bom para medir forças, para o cara mostrar a qualidade. O Pajé também era um cara que eu daria mais sequência para ele nessa reta final. O Igor, lateral esquerdo, eu também daria sequência. Eu acho que vale muito mais você ver o Igor do que você ver o Formiga. O que o Formiga tem para apresentar, o Vila já sabe muito bem. Né, já é a segunda passagem dele pelo clube. O Igor não, acho que vale a pena ser esse Thales, lateral direito, eu vi se dá, porque até agora não gostei muito das atuações dele, mas se o Vila quiser ver alguma coisa dele, é agora. Você põe ele para rodar agora e vê se tem como ou não tem. Se não tiver, você dispensa e pronto, né? Eu acho Até que é na, mais ou menos por aí, né, Aurélio? até na questão do Paiva, Gerli, se a gente for olhar, geralmente os times têm 4 pontas de cada lado, né? E aí o Paiva, ele jogou muito pela ponta direita. E hoje, na ponta direita, a gente tem Todinho, que deve renovar, o Bruno Xavier, que já tem contrato para o ano que vem, e o próprio Pajé, que joga na lateral, na ponta direita. Então, se a gente for pensar nessa posição, eu preferia subir um garoto ali da base, ver quem está mais rendendo ali no sub-20,
gente tem um menino muito bom que é o Cacheta, e eu acho até que ele fez algumas boas atuações no Goiano, e eu acho que deveria pensar nesse sentido. Você já tem 2 jogadores que brigariam muito pela posição, que é o Bruno Xavier e o Todinho, e tem o Pajé que chega para buscar espaço. Então, para essa quarta posição da ponta, eu traria um jogador da base. Já na esquerda, a gente tem o Parede, tem o Urso, são os dois que têm contrato. O que eu sei é que parece que o Gabriel Silva e o Labandeira também têm contrato, ou encerram o contrato no final do ano, mas acho que o Labandeira tem contrato para o ano que vem, se eu não me engano. E aí você já teria um terceiro para a ponta, mas para mim nem Labandeira nem Gabriel Silva seriam um reforço. Então, talvez para a esquerda, eu buscaria um ponta para brigar ali com o Parede. Se a gente for olhar na direita, Bruno Xavier e Todinho são brigas boas de posição. Agora, na esquerda, o Urso ele pode ser um cara para brigar com Parede, mas acho que daria para trazer um terceiro nome ali para compor.